falar rapidão, assim, como que foi a extinção dos dinossauros? Porque eles ficaram na Terra por milhões e milhões de anos, né? E estão até hoje, né? Porque as aves são dinossauros, mas os grandes dinossauros reinaram por 160 milhões de anos. Essa é uma extinção em massa que matou eles, que é muito interessante de ser estudada, porque é a extinção em massa que a gente mais tem evidência do que aconteceu. Então, essa é que a gente tem mais certeza do que aconteceu. Sim. Restam poucas dúvidas de que foi de fato um imenso asteroide que caiu na Terra, se chocou com o planeta e que causou toda essa extinção. Mas o que a gente tem descoberto ao longo dos últimos anos é a O correto é sequência falar de eventos. asteroide ou meteorito? Excelente. As duas coisas, depende de qual fase ele está. Normalmente, no espaço, ele é um asteroide. E quando ele cai aqui no planeta, e você pega um pedaço dele, é um meteorito. Tá. E o que é um meteoro? Meteoro é o efeito luminoso que ele causa no céu. Conforme ele entra no céu e entra em atrito e pega fogo, causa um efeito luminoso, você consegue enxergar aquilo, é um meteoro. E cometa é aquele que a gente vê, assim, no céu passando. Você vê o rastro dele. O cometa é um asteroide, só que ele tem uma camada de gelo em volta dele. E aí, conforme ele se aproxima do Sol, esse gelo derrete, forma vapor de água, e aí ele fica com essa cauda. Essa cauda do cometa que você vê é gelo derretendo. Quando ele se aproxima do Sol, ele derrete. Quando ele se afasta, ele congela. Legal, e legal. fica esse ciclo. Aí o asteroide atingiu a Terra. E qual que era o tamanho desse asteroide? Só para a gente ter uma ideia do impacto dele. Primeiro vamos falar de violência. Qual que é a arma mais poderosa que a humanidade já fez? Pensando assim, em arma, poder de destruição. A bomba atômica. A bomba atômica. Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, mataram 30, 40 mil japoneses nos primeiros segundos de bomba. Você pensa, Bizarro. 2, 3, 4, 5, 20 mil pessoas morreram. É absurdo, assim, o nível de destruição. Hoje nós temos bombas atômicas muito piores do que aquelas, então por isso que o mundo tem medo de uma guerra nuclear. Mas esse impacto desse asteroide foi tão violento que a explosão teve um impacto, uma força semelhante a de 1 bilhão de bombas atômicas explodindo Nada. ao mesmo tempo. 1 bilhão. 1 bilhão. E qual que é a sequência de eventos Como assim, cara? que acontece? Pois é. Esse asteroide ele é estimado entre 10 e 15 quilômetros de diâmetro, chegando numa velocidade entre 70 e 100 mil quilômetros por hora. É muito rápido, é muito pesado. E qual que é a sequência de eventos? Primeiro, o asteroide caiu numa região que hoje fica ali no Golfo do México. Aquela região. Então ele caiu na Península de Yucatán. Fica hoje ali na parte do Mar do Caribe, no Golfo do México. O asteroide vindo nessa velocidade imensa, muita gente acha que os dinossauros que estavam embaixo dele morreram esmagados. Eles não morrem esmagados, eles morrem pulverizados antes do impacto do asteroide. Por quê? Conforme o asteroide se aproxima com a velocidade e a massa dele, ele comprime o ar de uma forma tão rápida que a temperatura do ar, durante microsegundos, ela ficou equivalente à temperatura da superfície do Sol, em torno de 6 mil graus. Então, tipo, é puff. Assim, é pulverizar. É pó. Pó. Nem pó, assim. É o que acontece. Some da face Some da da Terra. existência. É igual o que acontece na bomba atômica. Que você tem o caso famoso ali, tipo, em Hiroshima, que você tem as manchas brancas das pessoas no chão. É o que sobrou ali. Não sabia disso. Tanto que o pessoal diz que é assustador. Alguns lugares ainda preservam essas marcas. Tipo, ali era uma pessoa que estava sentada, que estava em pé, assim. Que bizarro. E por que fica uma mancha branca? Porque o calor, ele queima mais o chão em volta, e aí escurece mais, e a parte onde tinha uma pessoa, como tinha uma pessoa bloqueando o caminho do calor, Sim. fica um pouco mais claro. Caramba. E é isso que sobra, assim. Não tem osso, não tem nada, assim. A temperatura é muito alta. Então, nessa época, isso aconteceu com quem estava embaixo. Só que esse asteroide, logo depois, ele impacta. Ele cai. Quando ele cai, ele gera uma onda de impacto. Essa onda de impacto, a onda de choque, vai destroçando os outros dinossauros pelo caminho. Vai quebrando todo mundo, assim. A Terra teve um terremoto mundial, assim? Teve. A gente vai chegar lá, inclusive. Tanto esse impacto foi tão violento que ele girou o nosso planeta.
O nosso planeta hoje tem uma inclinação de 23,5 graus. Estima-se que antes desse impacto era 23 graus. O impacto foi tão forte que ele dá um tilt assim na Terra, assim, dá uma giradinha assim, puff, inclina mais o planeta. Que, claro, você pega 10 quilômetros de asteroide e compara com a circunferência da Terra, não é nada. Mas a violência desse impacto é tão grande, as consequências geológicas, que pode ter até girado. Se você pegar a massa dele vezes essa velocidade, é brutal. Exatamente, é muito forte, muito forte. E aí depois, nos quilômetros mais próximos, nos 50, 100 quilômetros mais próximos, essa onda de choque vem destruindo todos os bichos. E aí a onda de choque, né? Ela te destrói por fora, não parece que você tem nada assim, mas por dentro você tá destruído. Seus órgãos colapsaram, tu vi liquefez. É a onda de choque mesmo. E pausa rapidinho aqui para você que tem interesse em descobrir mais sobre como era a vida no passado da Terra e aqui no Brasil. Eu com a minha esposa Amanda, lá do Zoomundo, nós estamos organizando a primeira expedição Zoomundo, uma expedição científica onde a gente vai levar você para conhecer evidências de uma era do gelo que aconteceu antes dos dinossauros. Nessa expedição, que vai acontecer no dia 7 de dezembro desse ano, 2024, a gente vai te levar para conhecer 2 parques geológicos em 2 cidades diferentes, aqui no interior de São Paulo, que é Itu e Salto, mais um museu com peças incríveis, uma das maiores coleções de fósseis do Brasil. Você vai conseguir descobrir com a gente um pouco dessa história de quando São Paulo estava embaixo de icebergs. E para ter mais informações, dá uma olhada no link que está aqui na descrição, ou então acessa zoomundo.com.br e vem com a gente desvendar a história da vida no Brasil. Só que esse asteroide ele cai parte no mar, no oceano. E pensa toda essa explosão no oceano. Uhum. Formou aquilo que deve ter sido, se não a pior, uma das piores tsunamis da história. Você lembra no começo dos anos 2000 que você teve um tsunami enorme na Indonésia? Aquele tsunami matou 200 mil pessoas, mais de 200 mil pessoas. Foi devastador. Aquele tsunami, no ponto mais alto dele, a onda tinha em torno de 50 metros de altura. Muito alto já. O que já é muito alto, assim. Mas ainda tem surfista surfa onda de 30 metros, 40 metros. Então, quase que dá para surfar no tsunami. Mas esse que matou os dinossauros, a onda ultrapassou 1 quilômetro de altura. E aí, você tem um sítio nos Estados Unidos, que é o sítio de Tanis, na Dakota do Norte, se eu não me engano, que ele foi formado durante esse tsunami. Ele foi formado nessa zona que foi feita. Tanto que você tem ali alguns fósseis incríveis. Coitado dos bichos, mas os fósseis são incríveis. Um deles é uma perna de um dinossauro que ela está perfeitamente preservada. Ela tem músculo, ela tem pele assim, ela tem, claro, fossilizado, né, endurecido. Tem pele, tem osso por baixo, mas só a perna dele. Porque provavelmente o dinossauro foi arrastado por essa onda, ficou num paredão, o bicho ficou, a perna foi embora. Uhum. Sim, essa é a violência. Tem um outro fóssil, que ele é de uma tartaruga que foi empalada. O galho de árvore entrou no pescoço da tartaruga e saiu lá atrás no casco. Ela foi literalmente empalada, viva. Então, assim, foi uma destruição absurda. Essa onda gigante que se formou lá no México chegou até o Brasil. Era mais ou menos dessa época, esses fósseis. Isso, exato. E bate tanto que pela violência desse impacto, se estima que esse sítio foi formado horas ou até minutos depois do impacto. Então é o mais próximo que a gente tem do momento do impacto. 66 milhões ali. 66 milhões de anos. Tanto que, fazendo uma análise do pólen que você tem preservado, muito provavelmente o dia desse impacto caiu no meio da primavera. Então eu até brinco que foi aquele dia bonito, sabe? Que os dinossauros saíram das casas e falaram, que lindo dia, né? Nada de ruim pode acontecer hoje, né? Do nada chega um asteroide. Olha que estrela bonita, ficando cada vez maior aqui nessa direção, né? Chegando e destruindo tudo. E a onda gigante chegou até o Brasil, dizimando o litoral. Sim. Então, assim, os bichos que viviam nesse litoral também morreram, nesse sentido, mas o pior ainda estava por vir. Pensa que com o impacto que ele causou, ele lança muitos dejetos no céu também. Mas assim, na hora do impacto, assim, qual foi... A Terra, beleza, se moveu assim, mas a gente conseguiria sentir assim... foi em 1 segundo? Ficou... Como que era isso? Não, provavelmente você teve esse impacto enorme, que só sentiu quem estava mais perto,
Mas esse impacto deve ter reverberado no outro canto do mundo e depois, assim, pela onda de choques se espalhando pelo interior da Terra também, deve ter gerado terremoto e erupção vulcânica em outras regiões do mundo também. Mas não é que o planeta inteiro conseguia sentir. A gente aqui no Brasil não sentiria tremer nada. Foi mais local ali. Foi mais local, um impacto. Aí subiu a nuvem de poeira. A nuvem de poeira, então ejetou muito material para o espaço. Só que existe uma coisa no nosso planeta chamada gravidade, né? Que é uma coisa no universo em geral. E todos esses detritos caindo de volta na Terra, e a Terra está girando, né? Então lança um monte de detrito para o espaço. Mas a Terra continua girando. Então esses detritos começaram a cair no mundo todo. Só que esses detritos caindo de volta aqui no mundo, eles, em contato com a atmosfera, eles são incandescentes, começa a pegar fogo. Imagina um monte de detrito no mundo inteiro caindo em todas as florestas do mundo. O mundo começou a pegar fogo. Tanto que a gente estima que a temperatura média durante os 2 piores minutos da Terra pode ter ultrapassado 100 graus Celsius. O que seria suficiente para dizimar a vida. Foi a pior extinção em massa, assim, da Terra. Não foi, a do Permiano ainda foi pior. O aquecimento global do Permiano ainda foi pior do que essa. Mas em termos de... Isso você fala em termos de extinção, né? Isso, mas... Eu falo em termos de causa. Visual, assim. Com certeza foi. Em termos visual. Porque assim, isso foi no dia que aconteceu. Tudo isso que a gente tá falando. Tudo isso que eu tô falando é em menos de 24 horas. Assim, os impactos são muito violentos. E aí, todos esses dejetos, né, espaciais caindo de volta e pegando fogo, geraram esse incêndio global. O mundo pegou fogo. E aí foi uma grande desvantagem para os dinossauros grandes serem grandes. Porque os pequenininhos, como as aves, podiam se enterrar, ou podiam voar, e ir para outros lugares, ou podia pular na água para se esconder desse calor absurdo, ou entrar numa caverna. E o Tiranossauro Rex vai correr para onde? Não tinha onde se esconder. Não tinha. E aí, nessa hora, foi difícil. E a última cartada, que é o que efetivamente durou meses, séculos talvez, foi um grande inverno nuclear. Que é essa poeira cobrindo o céu por muito tempo, junto com a fuligem desses incêndios no mundo todo, junto com a fumaça de erupções vulcânicas acontecendo no mundo todo, cobriu o planeta por meses, décadas ou talvez até séculos. E aí, quando cobre o planeta inteiro com poeira, entra pouca luz do Sol. Quando entra pouca luz do Sol, os organismos que fazem fotossíntese, planta em terra firme e alga e bactéria no mar, morrem porque não conseguem fazer fotossíntese. Só poucos conseguem fazer. Os herbívoros que precisam de muita comida, não tem muita planta para comer, morrem. E os carnívoros que precisam de muitos herbívoros, com os bichos tudo morto, morrem de fome. E é aquela cadeia, sabe? Aquele dominó, você empurra um e vai tendo uma reação em cadeia. É isso. E as bactérias continuam. E as bactérias continuando. Algumas morreram, outras não, mas bactéria tem a roda, né? E foi assim que termina o reinado dos dinossauros, com a tragédia mais visual da história do planeta. Por exemplo, pegando um dinossauro mais caricato, que todo mundo conhece, o Tiranossauro Rex. Provavelmente ele foi extinto, assim, a espécie dele em quanto tempo? Foram meses, semanas, anos? Provavelmente, o Tiranossauro Rex deve ter sido... Tá difícil de estimar isso, mas alguns poucos anos. Poucos anos? Poucos anos, porque ele estava na América do Norte. E foi bem perto do impacto. O impacto foi na América do Norte. Então, assim, a maioria deve ter sido dizimado ali no primeiro dia. A maioria morreu no primeiro dia. Mas alguns podem ter sobrevivido mais no Canadá, um pouco mais longe, afastado por algum tempo. Agora, os últimos dinossauros não avianos, que a gente diz não das aves, chegaram a sobreviver talvez por 1.000, 2.000 anos. Que foram quais, assim, a gente sabe? Provavelmente que eles estavam mais afastados. Alguns na Ásia, por exemplo, talvez até aqui na América do Sul. Alguns desses, até que o sistema ecológico colapsou por completo, que realmente não tinha mais biomassa suficiente para sustentar bicho grande. Tanto que, basicamente, quem sobrevive nessa época são só os animais que pesavam menos de 50 quilos. Mosasauro também. Mosasauro na mesma linha, assim. Mosasauro também é extinto. Pterossauros também morrem. Então, vários grupos são extintos aí. Os pterossauros, inclusive, eram carnívoros?
Eram carnívoros, sim. Todos eles que a gente conhece eram carnívoros. Também morrem. E nessa época, tinha pterossauro pequenininho. Mas nessa época, só estavam vivos os grandões. Uhum. Então aí o tamanho foi o grande limitador. Sim. E provavelmente foi porque você teve o filtro de não ter muita comida disponível.